Capítulo 161, Outra conexão. Aos olhos do dono desta casa de bonecas, o marionetista mais notável do mundo era uma humana chamada Lucretia Abnomar, filha do famoso Capitão Duncan. Assim que a velha senhora pronunciou essas palavras, a loja inteira ficou em silêncio por vários segundos. Só quando Duncan emitiu uma tosse terrível é que ele quebrou, umf. Cliente, você está bem? Essa reação pegou o lojista de surpresa. Assim como todo elfo que lida com raças de curta duração há muito tempo, seu rosto instantaneamente mostrou uma expressão de preocupação com a morte repentina do humano à sua frente. Você precisa que eu peça um médico. Estou bem. Duncan finalmente parou de tossir, mas demorou um pouco antes que ele pudesse terminar a frase. Eu acidentalmente engasguei com minha própria saliva. O que você acabou de dizer? Lucretia Abnomar, a amante do Bright Star, um dos filhos do Capitão Duncan, o lojista disse com uma expressão de alguém que não entende a grande agitação. O marionetista mais notável do mundo. Foi muito difícil para Duncan recuperar o fôlego, mas após a segunda explosão da velha senhora, ele engasgou a ponto de seu rosto ficar vermelho. Ao mesmo tempo, no convés do desaparecido, Alice, que acabara de se assustar com a tosse violenta de Duncan, foi agora surpreendida pelos xingamentos repentinos e caóticos da outra parte. Você está bem, capitão? Senhorita Doll pergunta com uma cara preocupada. Estou bem, Duncan engasgou, tentando acalmar seu humor turbulento que estava virado de cabeça para baixo. Gerenciar dois corpos ao mesmo tempo não era uma coisa simples. Se ele for atingido repentinamente por um choque, isso afetará sua capacidade de controlar as funções corporais. Vá primeiro para a cabana com a mercearia. Eu tenho algo com que lidar. Você tem certeza de que está bem? Alice ainda parecia cética e não se sentia bem em deixar o capitão sozinho. Você quer que eu verifique seu corpo ou massageie suas costas ou algo assim? Você sabe como? Não, eu não. Então vá. Ok tio. Finalmente mandando embora o boneco não confiável, Duncan rapidamente voltou sua mente para a cidade onde estava enfrentando um adversário incrível de ignorância inocente. Você quer dizer aquele famoso Capitão Duncan? O lendário capitão dos desaparecidos? Não diga apenas o nome. O dono da loja rapidamente interrompeu as palavras de Duncan. Pessoas comuns como você não sabem, mas apenas pronunciar o nome desse grande horror trará uma maldição sobre você. É melhor você ter cuidado, caso contrário aquele navio poderá visitá-lo em seus sonhos. Você está certo, Duncan engasgou novamente, tentando suportar o sentimento estranho em seu coração. Aquele capitão, ele não só tem uma filha chamada Lucretia, mas também um filho. Sim, eu os conheci há 100 anos. O filho se chama Tyrion Abnomar e mais tarde se tornou general da Rainha Gélida. Infelizmente, não demorou muito para que a rebelião Frostbite acontecesse e levasse aquele garoto para a pirataria. A filha se saiu melhor. Lucretia Abnomar acabou ficando conhecida como a marionetista mais notável da época. A velha senhora tagarelou e finalmente fez uma pausa para suspirar novamente, mas esta é uma história antiga agora. Muitos humanos nem se lembrariam de tal coisa. Poucos em Plende gostam de discutir assuntos relacionados com aquele navio, muito menos os filhos daquele capitão. Mas na minha opinião, isso está errado. Essas duas crianças estão bem e vivendo uma vida no mar como capitães de seu próprio navio. Espere um minuto. Duncan imediatamente arregalou os olhos. Você disse que eles ainda estão vivos. Vivo, sim, vivo. Dizem que eles foram amaldiçoados pelo subespaço e se tornaram imortais. A velha soltou outro suspiro. Estima-se que eles possam viver mais do que eu. Duncan, você está realmente bem? A senhora da loja finalmente não pôde deixar de perguntar novamente. Vejo que seu rosto não está muito certo desde que mencionei o assunto. Talvez eu devesse abandonar o assunto e falar sobre outra coisa. Não, por favor continue. Adoro ouvir mais.
Duncan imediatamente interrompeu e se esforçou para recuperar a compostura com um calor ardente nos olhos. Conte-me mais sobre esses irmãos. Você disse que os conheceu antes. Há um século, disse a velha lentamente com um tom de reminiscência, eu tinha acabado de abrir uma loja nesta rua quando o irmão e a irmã chegaram. Lucretia comprou de mim uma boneca de 3 pontas, e Tyrion pagou por isso quando eram jovens. O pai deles na época ainda era normal também. Ah, que pena, não devemos mencioná-lo, não. Então, mais de 10 anos depois, encontrei Lucretia sozinha novamente, a caminho de Lença, para me comunicar com meus colegas. Naquela época, ela já havia se tornado uma excelente marionetista e mecânica. Seu boneco movido a relógio é algo que nem eu consigo fazer. O lojista tagarelou novamente, falando sobre histórias de vida que eram história para a maior parte da humanidade. Parece que, independentemente da raça, os idosos têm o hábito de relembrar o passado como se fosse uma boa lembrança. A mente agitada de Duncan ainda não havia se acalmado, mas sua expressão havia se estabilizado para evitar dar a impressão errada. Tyrion Abnomar era leal à rainha gélida. Cerca de meio século atrás, não muito tempo atrás. Alguns dos humanos mais velhos ainda se lembram do evento que você conhece, disse o lojista casualmente, mas é apenas boato, no máximo. Naquela época, os estados do norte estavam relativamente fechados, então a informação que obtivemos em Plend é limitada. Duncan sentiu o coração bater forte. É claro que ele sabia quem era a Rainha do Gelo, e ele até tinha uma boneca da Rainha do Gelo pulando para cima e para baixo em seu navio. Ainda assim, ele nunca poderia imaginar que a rainha que havia sido executada pelos rebeldes há meio século atrás faria outra ligação com ele dessa forma, através de um primogênito, que até ele acabara de saber de sua existência. A rebelião Frostbite há meio século, ele ponderou, tentando parecer um convidado como um amante de fofocas, eu vi isso nos livros de história, mas não está claro. Esse incidente é um mistério para começar, o lojista acenou com a mão, disse que está relacionado com aquele navio. Quem ousaria registrar isso claramente? Tyrion Abnomar se tornou um pirata após a rebelião Frostbite. Duncan perguntou novamente, ele ainda está ativo do outro lado do Mar Frio? Parece que sim, lembrou o lojista, de qualquer forma, só ouvi isso de um colega há 20 anos, depois que eles conduziram negócios no norte. Então, os irmãos ainda estão falando? Como eu sei? A lojista acenou com a mão, sou apenas uma senhora comum que abriu uma loja nas ruas de Plend. No máximo, minha conexão com esses dois é que os conheci no início da minha vida. Isso, você está certo, Duncan resmungou de sua própria tolice. Ele está claramente assumindo demais. Ah, aliás, falando em Lucretia, de repente me lembrei de algo. Está aqui há muitos anos. Talvez você esteja interessado, a velha diz depois de pegar uma lâmpada. Sem esperar que o homem falasse, ela prontamente caminhou até trás das escadas e vasculhou o depósito. De lá, ela tirou uma caixa de meio metro de comprimento das partes mais profundas e colocou-a sobre o balcão. Isto é, Duncan olhou com cautela para a velha caixa empoeirada. Uma boneca, respondeu a velha gentilmente ao abrir cuidadosamente a tampa, o nome dela é Nilu. Lembra do que acabei de dizer? Há muitos anos, Lucretia e seu irmão compraram uma boneca em minha loja durante a adolescência. A boneca na verdade veio em pares, e esta é a irmã dela. Fim do capítulo. Capítulo 162, Nilu. Duncan olhou calmamente para Nilu, que foi colocado na caixa. Era apenas uma boneca comum, muito parecida com o estilo de garota da corte, que era popular na cidade-estado há um século. Com lindos cabelos dourados cacheados e um vestido incrustado de renda, as articulações de seus braços eram mais pronunciadas em uma estrutura esférica antiquada do que as de Alice. Seu rosto era feito de cerâmica, e sua boca e olhos exibiam a estrutura de costura característica das bonecas antigas. Para ser justo, a boneca foi tão delicadamente confeccionada e bem conservada que é difícil acreditar que esteja em uma caixa há um século.
Embora esteja longe de ser uma boneca realista como Alice, a pequena chamada Nilu também pode ser descrita como linda. 100 anos atrás, Lucretia certa vez comprou outra boneca chamada Lune, que foi combinada com esta pequena desta loja, e agora, Nilu veio antes de Duncan. Ele não pretendia fazer esse encontro, mas simplesmente aconteceu. O destino era uma coisa maravilhosa. Não parece que tenha sido preservado por um século, Duncan disse pensativamente, ela só está um pouco velha. Os produtos Elven sempre foram conhecidos por sua durabilidade, afinal, costumamos usá-los por muito tempo. Minhas habilidades de fazer marionetes deveriam estar além de muitos de meus colegas, e não quero que meus filhos cuidadosamente criados sejam separados de mim depois de apenas 1 ou 2 séculos. Eu entendo, mas é uma antiguidade em termos de anos humanos. Duncan ergueu os olhos apenas para perceber que esta boneca bem preservada não era uma mercadoria simples, acho que não posso pagar por isso. Ele não se esqueceu do lucro que obteve vendendo a adaga ao Senhor Morris e denunciando os cultistas, mas em comparação com esta peça de artesanato lindamente trabalhada, ele sabe que não poderia ser barata. Antiguidade. Eu não estava pensando nisso até você mencionar isso. A lojista sorriu com uma expressão agradável em seu rosto rechonchudo, não é caro. Na verdade, se você comprar aquela peruca e o acessório de cabelo prateado combinando, posso vendê-lo por 142 solas. Desta vez foi a vez de Duncan se surpreender, porque... Talvez seja apenas o destino, disse o lojista lentamente, Nilu está deitado em silêncio comigo há tantos anos. Eu não quero que ela fique sozinha para sempre assim. Então você apareceu. É raro encontrar alguém que ame bonecas tanto quanto você hoje em dia. Então considere a orientação deste destino. Destino. O canto da boca de Duncan se contraiu visivelmente. Ele geralmente gostava de usar essa palavra para enganar os outros em sua própria loja, mas não esperava que essa frase fosse usada consigo mesmo. Então a verdadeira situação é que você não pode vendê-lo, certo? Lojista, seu destino, porque está mais ou menos ligado à maldita família, Abnomar, então não pode ser vendido de jeito nenhum, certo? Aspas. É realmente apenas o destino. Essa boneca tem outras características como maldições. Por exemplo, ele voltará se você jogá-lo fora. Ou eles vão para a cozinha enquanto você dorme e pegam a faca de cozinha. Os olhos da velha finalmente se arregalaram, e sua voz agora soava uma oitava mais alta. Eu pedi especificamente ao padre para exorcizar qualquer espírito maligno dela. Eu guardei todos os certificados também. Duncan riu. Veja, é realmente porque as pessoas suspeitam que esta boneca é amaldiçoada. É por isso que não pode ser vendido, certo? Velha, eu abri uma loja de antiguidades na Cidade Baixa. Duncan exalou. Uma loja de antiguidades na Cidade Baixa, você entende o que quero dizer, tio? Aspas. É por isso que não gosto de lidar com empresários, principalmente com pessoas como você, a velha resmungou e suspirou. Tudo bem, é exatamente por esse motivo. Ela continua envelhecendo cada vez mais. Eventualmente, Nilu só pode ficar sentado no meu depósito. Se você realmente a quer, esquecerei de dar desconto e venderei você ao preço de 75 solas. Pelo menos deixe-me recuperar a taxa por chamar o padre para realizar um exorcismo. Feito, Duncan não esperou a outra parte terminar e concordou. De qualquer forma, ele tinha um grande interesse pela boneca. Portanto, mesmo que não houvesse nenhuma evidência de qualquer ligação entre a pequena e Lucretia, ele concluiu que deveria comprá-la apenas com base no fator destino. Esta foi sua reação instintiva depois de saber que ele realmente tinha 2 filhos neste mundo. Talvez as crianças um dia surgissem sabe Deus de onde. Nesse ponto, trazer essa boneca gêmea ajudaria a iniciar a conversa. Além disso, ele pode até encontrar uma conexão usando esta boneca. Afinal, o sobrenatural deste mundo muitas vezes se manifesta da maneira mais estranha. Não é do interesse dele presumir demais o contrário. Então, Nilu,
É seu. A velha senhora ficou um pouco surpresa com a resposta rápida de Duncan. Ela provavelmente está se arrependendo de não ter mantido um preço mais alto e empurrado a caixa de bonecas para frente. Você tem que cuidar bem dessa criança. Embora eu possa ver que você é um cavalheiro que adora bonecas, ainda quero avisá-lo para não pensar em Nilu como uma mercadoria barata. Claro, Duncan pegou a caixa de madeira, fechou a tampa e depois olhou para a peruca e os acessórios de cabelo que acabara de escolher. Quanto somam esses dois? 425 solas, preço inicial. Duncan agora está com dor de dente. Na Cidade Baixa, esse era o custo de vida de uma família inteira durante 2 meses. Mas na Cidade Alta, bastou comprar 2 acessórios para o luxo dos ricos. Para ser honesto, dizer que Duncan não estava abalado era mentira. Mas antes que seu coração vacilante pudesse vacilar, ele se preparou para pagar o preço. Era um presente que ele havia prometido a Alice e, considerando o ganho que obteve hoje com a loja de bonecas, o preço parecia aceitável. Depois de se consolar, Duncan exalou suavemente e preparou-se para pagar o dinheiro obedientemente. Só que quando estava pagando o dinheiro, de repente se lembrou de algo e não pôde deixar de perguntar: a propósito, por que a Lucrécia só comprou o Lune naquela época? Ela sabia sobre Nilu, como irmã. Você realmente quer saber? Quando a lojista ouviu isso, ela mostrou uma expressão um pouco insondável. Este assunto é outro segredo relacionado à família Abnomar. Duncan subconscientemente se aproximou. Então estou ainda mais curioso. Então pague a conta primeiro. Duncan ficou surpreso com a demanda, mas rapidamente ajustou seu rosto em um sorriso enquanto entregava o dinheiro. Você pode me dizer agora? Ah, na verdade não é nada, disse a velha senhora casualmente enquanto recolhia o dinheiro. Aquelas 2 crianças não tinham dinheiro suficiente naquela época. Lucretia chorou quando saiu e disse que levaria Nilu com ela quando tivesse dinheiro no futuro. Mas pela forma como as coisas parecem, parece que a senhora se esqueceu do assunto. Duncan, esta senhora na minha frente é simplesmente especial, ou todos os elfos neste mundo estão doentes assim? De volta ao desaparecido, que balançava ligeiramente devido ao mar ondulado, Alice retornou ao convés superior depois de transportar as últimas coisas para a cabine. Capitão Tio, a senhorita Doll inclinou-se alegremente para o Capitão Fantasma de aparência pensativa. Mandei tudo para a cabana. Ingredientes e utensílios de cozinha foram entregues na cozinha. Todo o resto deixei para o alojamento do capitão. Muito bem, Duncan voltou a si e suspirou suavemente. Em seguida, focando os olhos na boneca, você trabalhou duro. Capitão, como você está agora? Alice olhou para Duncan e perguntou hesitante. Seu rosto de repente ficou muito estranho antes. Você está realmente bem? Duncan balançou a cabeça. Não se preocupe, apenas um pequeno problema. Na verdade, sua mente ainda estava um pouco preocupada com os problemas que poderiam surgir da existência de Tyrian e Lucretia. Então, olhando para a marionete amaldiçoada à sua frente e a conexão que ela tem com a Rainha Gélida, ele não pôde ignorar a pura coincidência de tudo isso. Como diz o velho ditado, quando há muitas coincidências, então não é mais uma coincidência. Dando um longo suspiro, Duncan se acalma à força para parar a irritação. Então ele se virou para a ave que descansava no convés e a convocou. Num piscar de olhos, Ai pegou fogo e desapareceu da nave novamente. Ai foi entregar mercadorias, de novo. Alice olhou para o local onde a chama estava há poucos segundos. Não muito desta vez, Duncan assentiu levemente, então olhou para Alice com uma sugestão de sorriso. É um presente para você. Os olhos de Alice brilharam. Presente? Um presente para mim? Capitão, você realmente... Antes que a voz da senhorita Doll pudesse terminar, um vórtice verde de chamas apareceu de repente acima do convés para interrompê-la. Ai completou seu teletransporte de Plende com um novo lote de materiais. Dessa vez ela traz uma peruca que arrebatou instantaneamente os olhos da boneca. Fim do capítulo.
Capítulo 163, Comunicação exausta. Sério, Duncan quase pensou que a senhorita Doll estava prestes a chorar e fugir com base em sua expressão chapada. Obrigado. Alice chora de espanto. Duncan, você realmente me comprou cabelo novo. No segundo seguinte, o rosto de Alice estava cheio de sorrisos, como se ela tivesse recebido o presente mais emocionante. Achei que você estava apenas dizendo isso e não quis dizer isso da última vez. O Sr. Goated disse que as perucas usadas pelas bonecas são muito caras. Duncan, o que ele estava esperando não aconteceu. Nada de pular de horror, nada de desmaiar de choque, nem mesmo o choro da boneca. Lá se vai sua diversão antecipada. Capitão, por que você está atordoado de novo? A voz de Alice veio de repente, trazendo Duncan de volta à realidade. Ela está tão perto agora que há apenas alguns centímetros entre seus narizes. Você esteve atordoado muitas vezes hoje. Duncan piscou e recuou um pouco para ganhar distância. Então, mostrando uma cara esquisita e estranha, eu não esperava que você tivesse um coração tão despreocupado. Você não ficou muito chateado quando contei sobre a peruca. Achei que você iria brigar por usar uma peruca. Estou frustrado com minha queda de cabelo, mas por que deveria ficar frustrado em conseguir um cabelo novo? Alice piscou os olhos como se algo estivesse errado com a visão de Duncan. Eu sou uma marionete. Duncan finalmente soube qual era o problema. Ele considerava Alice um ser humano, já que ela se parecia muito com uma pessoa. Claro, ocasionalmente há cabeças estalando aqui e ali, mas isso é dispensável devido à sua atitude despreocupada. Quando, na realidade, ele deveria ter visto a boneca como uma marionete genuína. O que importa para um fantoche se ele troca a peruca? Caramba, pode nem importar se ela mudou um braço ou uma perna. Esqueça, eu estava pensando demais nisso. Duncan colocou a mão no rosto e acenou para ela continuar. Como o desastre natural em movimento no mar ilimitado, ele não é páreo para esta boneca maluca. De qualquer forma, é bom que você goste. Eu gosto disso. Alice segurou a peruca alegremente e pulou como uma criança, e o resto? Eles são para você também. Duncan suspirou, tentando reprimir sua reclamação interna depois de ver o quão visualmente impactante era para uma boneca gótica elegante se comportar como uma criança. Abra e dê uma olhada. Alice curiosamente abriu a delicada caixa de madeira. Lá estava um conjunto de acessórios de cabelo prateados feitos de flocos em forma de diamante, deitados silenciosamente no forro de veludo. Da última vez, tirei o alfinete de pena que você encontrou na cabana, Duncan disse levemente, este é o meu presente por isso. Veja, eu mantive minha promessa. Alice ficou atordoada por um longo tempo. Eventualmente, ela revelou um largo sorriso que ofuscou suas travessuras infantis. Obrigada, capitão. Capitão, você é tão legal. Não fale tão alto. Duncan não pôde deixar de silenciá-la devido a todo o zumbido de alegria em seu ouvido. É apenas um enfeite de cabelo, não precisa ficar tão animado. Não apenas acessórios de cabelo, mas também uma peruca. Duncan corou levemente de vergonha. Não mencione isso. Alice não percebeu o humor delicado do capitão e mergulhou totalmente nos novos presentes. Eventualmente, ela finalmente encontrou seus olhos pousando na última caixa de madeira no convés. O container tinha cerca de meio metro de comprimento e uma decoração elegante, porém simples, de fechadura e dobradiças de latão. Além disso, a boneca continuava tendo aquela sensação estranha de que a lembrava de sua própria caixa de caixão. O que é isso? Alice largou a peruca e olhou curiosamente para a coisa. Comprei na casa de bonecas, mas esta não é para você, disse Duncan casualmente. Se você quiser dar uma olhada, vá em frente e abra. Alice acenou com a cabeça e levantou a tampa com uma cara curiosa. Imediatamente, a senhora ficou cara a cara com sua própria espécie dentro do container. Alice, você pode chamá-la de Nilu, a voz de Duncan veio de lado, mas ao contrário de você, ela é apenas uma boneca comum. Provavelmente. Alice congelou por um longo tempo.
Eventualmente, depois de quase 10 segundos, ela de repente se moveu com um som de clique-clique antes de sua cabeça cair na caixa de Nilu. Ele ajuda. Duncan suspirou e estendeu a mão pegando a cabeça. Com uma expressão vergonhosa enquanto a trepava. Você tem que se comportar assim toda vez. Alice, porém, reagiu com muito mais força, com o rosto demonstrando descrença e tristeza. Capitão, você tem uma boneca nova. Que bobagem você está falando? Duncan imediatamente percebeu a vibração estranha dessas palavras. Sem esperar, ele disparou, eu não disse que Nilu é diferente de você. Ela não corre nem pula como você, e o que você quer dizer com boneca nova? Você faz parecer que eu tenho algum tipo de fetiche estranho ou algo assim. Então por que você trouxe uma boneca nova para casa? Há uma razão muito especial para isso. Duncan exalou suavemente e levantou-se para olhar para o mar. Essa boneca Nilu tem outra irmã chamada Lune. Minha filha levou Lune com ela há muitos anos e deixou Nilu para trás. Acontece que visitei aquela loja por coincidência hoje, então. Achei que seria o destino trazer Nilu de volta comigo. Duncan não escondeu a informação que acabara de aprender e disse-a com naturalidade. De qualquer maneira, ele está desempenhando o papel do Capitão Duncan dos desaparecidos, então chegaria um momento em que eles aprenderiam sobre seus filhos. Nesse caso, ele pode muito bem ser o único a revelar tudo. Sem surpresa, Alice arregalou os olhos em choque para o capitão. Capitão, você tem uma filha? A boneca fez uma careta em choque total. Esta é a primeira vez que ouço isso. Duncan suspirou interiormente, gemendo que também era sua primeira vez. Isso é estranho. Também tenho um filho e não os vejo há um século. Ele manteve uma cara séria sem quebrar o caráter. Você ainda tem um filho. Alice quase desmaiou com o choque repetido. Seus olhos agora se arregalaram para o tamanho de uma tangerina enquanto sua língua gaguejava. Então isso significa que você também tem uma esposa. Duncan. Neste momento, os dois ocupantes do navio estavam com os olhos arregalados, sem ninguém para responder. Me arrependo de ter aberto esse tópico com você. Duncan finalmente quebrou o constrangimento e resmungou, não quero falar sobre isso. Ok. Alice não sabia o que dizer, então apenas balançou a cabeça. Então, olhando para a nova boneca chamada Nilu, ela de repente fez uma cara iluminada como se uma lâmpada tivesse acabado de acender. Isso significa que o grampo de penas que encontrei é da sua filha. Duncan não respondeu. Honestamente, ele também não tinha certeza. Mas com base na especulação, é mais provável que seja como Alice disse. Então ele percebeu a espiada de Alice. Vá em frente, me diga o que você está pensando. Eu não gosto quando você está agindo de forma estranha assim. Não é nada, não é nada. Alice acenou com a mão e ficou hesitante, tenho a sensação de que você é mais humanista agora. Duncan, você está me elogiando? Alice ficou perplexa por um momento até que se lembrou da lição da cabeça de bode, o que a fez fazer uma reverência de desculpas. Me desculpe capitão, eu não deveria ter repreendido você chamando-o de humanista. Obrigado. Duncan contraiu a boca antes de enxotá-la devido à conversa exaustiva. Pegue o presente e vá se divertir. Quero um tempo sozinho. Tudo bem. Fim do capítulo. Capítulo 164, chamada sem resposta. Duncan observou em silêncio enquanto Alice saltava alegremente para fora do convés. Depois de confirmar que estava sozinho, o Capitão Fantasma mudou sua consciência principal de volta para o segundo corpo dentro de Plend. Ele precisava levá-lo de volta à loja para trabalhar deste lado. Claro, Duncan fez questão de obter o máximo de informações possível do lojista. Pelo que ele descobriu, aqueles dois brigaram com o velho em algum momento no passado. Mas qual era exatamente o problema? Um argumento? Ou algo muito pior? No momento, ele não tinha como saber. Isso deixa a questão de como ele deveria se comportar quando se encontrassem. Agir como um pai gentil e gentil reunindo-se com os filhos ou comportar-se com indiferença como nos contos.
Duncan suspirou suavemente diante das opções. Independentemente da situação real, uma coisa parece certa: é improvável que eles estejam em boas condições. Ele se abaixou e pegou a caixa de madeira contendo Nilu, o mais novo membro do Vanishit. Ela está realmente ligada a Lucretia. Na verdade, Lucretia ainda tem a boneca irmã gêmea depois de 100 anos. Duncan refletiu sobre as possibilidades de isso acontecer. Ele não pensou muito nisso quando comprou o Nilu, mas as especulações estavam correndo soltas agora que ele começou. Com a caixa em mãos, voltou ao alojamento do capitão. Como sempre, a cabeça de cabra lá dentro esperava por ele na mesa de mapeamento. Ah, o grande capitão voltou. Você parece ter trazido muitos suprimentos da cidade-estado. Seu leal imediato aqui está muito preocupado com a alimentação e a saúde da tripulação. Se você não se importa, eu gostaria de orientar pessoalmente a senhorita Alice a se tornar uma qualificada. Quieto, não mexa com aquela marionete com mais nenhuma de suas receitas. Não quero que minha próxima refeição pareça um pote de vômito demoníaco e fantasmagórico. Duncan olhou para a cabeça da cabra para avisá-lo. Onde estamos agora e a que distância estamos de Plende? Oh, ainda estamos avançando em direção a Plende a toda velocidade, e tivemos várias acelerações bem-sucedidas no mundo espiritual nesse meio tempo. É como flutuar na água, no limite do mundo real, e agora o desaparecido está a apenas 10 dias daquela cidade-estado, respondeu imediatamente o senhor Goated com uma nota alegre. Estima-se que não demorará muito para que você sinta um aumento perceptível de poder ao caminhar pelo mundo espiritual. A influência dos desaparecidos será a maior ajuda para suas atividades na cidade-estado. Muito bom, Duncan assentiu em aprovação. Com a caixa de madeira da boneca em mãos, ele estava prestes a entrar em seu quarto quando fez uma pausa para perguntar: Ei, como Tyrion e Lucretia reagirão se me verem de novo? Foi um teste feito por ele após cuidadosa consideração deliberada. Esta foi a pergunta mais normal, menos suspeita e informativa que ele conseguiu fazer. A cabeça de cabra ficou visivelmente atordoada por um momento, e sua voz ficou hesitante antes de responder: Você quer dizer, seus filhos? Sinto muito, capitão, não sei se devo falar sobre seus assuntos familiares. Você raramente os menciona para mim, mas se eu tiver que dizer isso. Apesar de geralmente ter a boca particularmente afiada, o cabeça de cabra engoliu em seco e finalmente continuou: Se eu tiver que dizer, acho que pode haver outra batalha entre Tyrion e nós, assim como naquela época perto da cidade-estado Frost. Ele gosta de usar fogo de artilharia para resolver seus problemas. Quanto à senhorita Lucretia, ela provavelmente irá fugir e observar de longe. Duncan ficou quieto, mas percebeu duas coisas na conversa. Primeiro, o cabeça de bode mencionou uma batalha perto da cidade-estado Frost com seu filho. Em segundo lugar, ele enfatizou especificamente que Duncan raramente mencionava o irmão e a irmã para ele. A julgar por esta frase, isso indicaria que a estátua não existia quando os irmãos ainda estavam em boas relações com o pai, o que significa que a cabeça de bode não é um membro original dos desaparecidos. À luz da revelação chocante, a aparência de Duncan não mostrou nada enquanto ele continuava em seu quarto. Assim que a grossa porta de carvalho finalmente se fechou com um estrondo, ele soltou um longo e profundo suspiro e puxou Nilu para fora da caixa. Depois de colocá-lo sobre a mesa, ele finalmente cumprimentou o novo membro de seu navio: Olá, meu nome é Duncan. A boneca, claro, não respondeu. Ela é realmente apenas uma marionete. Duncan achou bobagem falar com um objeto sem vida. Felizmente, não havia ninguém por perto para espioná-lo, pelo menos não em seu quarto pessoal a bordo do navio. Então, com uma mão, abriu a gaveta e vasculhou o conteúdo. Foi um pequeno e delicado grampo com formato de ondas e penas que ele puxou, o item que Alice encontrou na cabine inferior. Duncan olhou calmamente para o pequeno grampo. Como antes, ele sentiu uma estranha sensação de nostalgia permeando seu coração. Pelo que parece, é realmente de Lucretia, Duncan sussurrou.
É um presente que ela não levou com ela, ou é a única lembrança que ela deixou neste navio depois que partiu? Ele lentamente pegou o grampo e girou-o suavemente contra a luz que brilhava através da janela. Então, com uma convocação, um pequeno aglomerado de chamas verdes se espalhou pelas pontas dos dedos, envolvendo a bugiganga antes de se estender até a boneca Nilu também. Usando esses dois itens, Duncan queria ver se conseguia se conectar com sua filha remotamente. No entanto, as chamas desapareceram rapidamente depois de tentar criar uma linha. Nem a marionete nem o grampo reagiram ao seu poder também. É porque eles são apenas itens normais ou é devido ao fato de Lucretia estar muito perto da fronteira do mundo civilizado que meu poder é ineficaz? Duncan franziu a testa, espalhando as chamas novamente e desta vez gritando com sua voz, Lucretia. Nada aconteceu novamente. Isto trouxe uma onda de decepção para Duncan. Ao mesmo tempo, na fronteira distante perto da cortina eterna, a boneca mecânica, Lune, que estava ocupada limpando a mesa, congelou abruptamente. Então suas engrenagens e rolamentos começaram a girar descontroladamente, seguido pelo som de algo terrivelmente errado dentro dela antes que a chave atrás de suas costas saltasse do buraco da fechadura com uma fumaça verde efervescente saindo das costuras. Fim do capítulo. Capítulo 165, A pressão de Lucretia. Acompanhada por uma série de ruídos estranhos, a figura mecânica enrijeceu completamente e parou como uma máquina enferrujada sem alma. Quase nesse exato momento, Lucretia, que estava em uma cabana próxima, percebeu a anormalidade de sua criação e ficou alarmada. Sem demora, a porta se abriu com pilhas de papéis voadores saindo da sala. Ele finalmente encontrou o caminho para a boneca mecânica e se transformou na forma da bruxa do mar. Lune. Lucretia se inclinou e pegou a chave, recolocando-a em sua boneca mecânica. Então, depois de uma breve pausa, ela pergunta, o que aconteceu? Uma série de ruídos intermitentes de partida veio do corpo de Lune e, depois de um tempo, algumas de suas partes finalmente voltaram a funcionar. Velho mestre, está procurando por você, a boneca responde com uma voz muito desafinada vinda do peito. Com um clank, Lucretia deixou cair a chave de corda devido ao choque. Lune virou a cabeça acompanhando o som, tentando instintivamente reinserir a chave, sem sucesso porque seus membros haviam enrijecido novamente. A pele de Lucretia ficou terrivelmente branca depois de ouvir a palavra velho mestre. Ela está uma bagunça absoluta, mas ainda tem inteligência suficiente para se recompor depois de ouvir o fracasso de Lune. Sacudindo-se com um estremecimento, ela abraçou a boneca para suprimir os pensamentos caóticos e murmurou, Lune, modo de espera. A boneca mecânica fechou lentamente os olhos, comando recebido, Lune entrando em modo de espera. Minutos depois, nas profundezas da cabine do Bright Star, Lucretia estava ocupada na bancada de trabalho dentro desta sala bem iluminada. Este laboratório poderia ser avaliado como completo e avançado, até mesmo pelos padrões da sede da Academia da Verdade. É equipado com dispositivos mecânicos complexos e tubos de pressão usados para alimentar vários equipamentos. Poderíamos até ver runas mágicas, recipientes de cristal e reatores brilhando com luz entre as inúmeras máquinas. Atualmente, mais de uma dezena de bonecos automáticos cuidavam desses equipamentos, permitindo que Lucretia se concentrasse no trabalho que tinha pela frente. Neste momento, Lune estava deitado em silêncio na grande bancada em frente ao Switch, desmontado para conserto. Reparar. Do peito de Lune veio uma voz um tanto desafinada. Não se preocupe. O dispositivo de transmissão travou repentinamente, fazendo com que parte do rolamento se deformasse. Lucretia se ocupou sem levantar a cabeça. Vai demorar muito para consertar a área, mas o conserto em si é simples. Seu coração não está danificado. Lune lentamente revirou os olhos para o lado para olhar o coração, colocado no centro da bancada. Era uma delicada bola de latão flutuante feita de inúmeras peças de metal intrincadas juntas.
De tempos em tempos, a superfície mudava de posição para revelar a estrutura interna e, se observada do ângulo certo, era possível até ver as runas gravadas e brilhantes girando em torno da pequena coisa no centro. Bem, chamar isso de coisa minúscula era um exagero. Na verdade é um dedo muito fino e frágil. Mais ou menos do tamanho de uma criança, elaboradamente elaborada por um certo marionete está há um século. Esse é o verdadeiro núcleo do boneco mecânico conhecido como Lune, a verdadeira essência, a prova final de que um boneco nascido há 100 anos permaneceu neste mundo. Lucretia percebeu o olhar de Lune e o seguiu, fazendo com que suas mãos parassem também. Depois de um tempo, ela retomou o trabalho e falou sem intenção: eu mudei você para isso. Você já se ressentiu de mim? Lune, ressentida? A cabeça da marionete na bancada fez uma voz monótona: senhora, deu vida a Lune, por isso, Lune está feliz. Mas tudo isso foi feito originalmente por meu próprio capricho, e por esse capricho, eu destruí seu corpo original, Lucretia disse levemente. Durante muito tempo, não percebi que você tinha desenvolvido uma capacidade real de pensar por causa da influência da fronteira. Naquela época, eu apenas pensava que você era uma máquina e realizei muitas modificações experimentais, imprudentes em você. Lune demorou um pouco para responder: suas emoções estão tensas. Você tem algo em mente. Em circunstâncias normais, a senhora não diria de repente palavras tão inexplicáveis. Agora foi Lucretia que ficou em silêncio por um momento. Você se lembra do que acabou de dizer? Depois que cheguei ao convés e acordei você. Aspas. A recuperação da memória falhou. Lune não se lembra. Você me disse que o velho mestre está me procurando. Uma série de ruídos estranhos veio da cavidade torácica da boneca mecânica novamente, mas não devido a um mau funcionamento, mas sim a uma confusão. Você realmente não se lembra? Lucretia ergueu a cabeça e olhou silenciosamente nos olhos de Lune. A recuperação da memória falhou. Lune não se lembra. Aspas. Parece que meu terrível pai não queria que eu tivesse qualquer chance de espioná-lo reversamente. Lucretia tinha uma expressão complicada ao dizer isso. Ele acabou de enviar um sinal unilateral, me dizendo: ele sabe onde está a estrela brilhante e sabe como me encontrar. Você está com medo. Estou morrendo de medo, mas mais que medo, estou mais triste. Triste. Por quê? Lucretia parou e encontrou o olhar de Lune antes de balançar a cabeça com desdém. Essa emoção é muito complicada para você agora. Você não será capaz de entender. Tudo bem, Lune tentará entender no futuro, respondeu a boneca mecânica. Você acha que o velho mestre está lhe dando algum tipo de aviso? Eu não sei, mas parece um aviso, Lucretia disse suavemente. Na verdade, parece uma espécie de declaração antes de uma caçada. Ele voltou do subespaço e ainda mais evasivo do que da última vez que voltou. Talvez eu devesse lembrar ao meu irmão. Você realmente deveria lembrar ao Sr. Tyrian. Ele já havia partido para Plende, e o administrador daquela cidade-estado mencionou que os desaparecidos estão perto da ilha deles. Lucretia assentiu levemente e não disse mais nada para continuar seu trabalho. Duncan cuidadosamente colocou Nilu de volta na caixa de madeira antiga antes de colocar o grampo em forma de pena na gaveta também. Uma vez feito isso, ele continuou olhando para a caixa de madeira com uma expressão preocupada. Já adulto, ele sempre sentiu que havia algo errado em colocar uma boneca feminina em seu quarto. Mas, além de colocá-lo em seu quarto, ele não conseguia pensar em lugar melhor. Embora o primeiro teste não tenha conseguido nenhum resultado de Nilu ser um item sobrenatural, isso ainda era algo relacionado a Lucrécia. Se ele não tomar cuidado, isso pode abrir uma passagem para a outra parte sem o seu conhecimento. Depois de alguma luta, Duncan suspirou e colocou temporariamente a caixa de Nilu no final da cama. Se você realmente tem algo especial sobre você, então se apresse e mostre sua mão.
Ele olhou para a caixa novamente. Não seja como Alice. Não quero jogar você ao mar e ver outro fiasco no surf. A caixa de madeira certamente não reagiu, mas Duncan também não se importou com isso. Ele foi até a janela e olhou para o céu lá fora. A noite havia caído hoje, e o brilho pálido e fraco da fenda gigante no céu dava ao oceano uma aparência cintilante. O poderoso poder de exorcismo trazido pelo sol diminuiu no mundo real, e essas forças distorcidas, sinistras e corrosivas estão gradualmente aumentando no mundo. Neste momento, os humanos entrarão em seus sonhos para evitar a corrupção do mundo em sua sanidade. Mas para Duncan, ele nunca sentiu qualquer desconforto durante a noite, nem viu as sombras que assustavam as pessoas comuns. A noite era o seu reino, o momento em que ele está mais aguçado. Voltando à mesa, ele silenciosamente abriu um pedaço de papel em branco e pegou uma caneta na lateral. São coisas que ele comprou hoje na cidade para anotar o que encontrou. Depois de um pouco de hesitação, ele começou a analisar os detalhes. Em 1889, um fragmento do Sol apareceu, provocando o grande incêndio em Plende. Com a ajuda de Dog e Shirley, encontrei a cortina das fábricas dentro do bloco 6. Ela esconde uma realidade diferente destruída pelas chamas naquela época. A origem da humanidade de Dog ainda é desconhecida, mas claramente não é a influência do poder do fragmento solar. Há também um espaço-tempo distorcido na igreja do bairro do bloco 6. Isso está fazendo com que duas realidades opostas desapareçam e se sobreponham ao terreno da capela. Suspeito que a estátua da deusa dentro daquela igreja esteja corrompida pelo subespaço, e a freira descoberta no santuário subterrâneo provavelmente morreu rechaçando a invasão naquela época. Fim do capítulo. Capítulo 166, o capitão está esperando em seu sono. Duncan examinou todas as pistas que havia descoberto recentemente. Então, através das conexões que cada um deles tinha entre si, ele os reorganizou em vários grupos de gráficos interligados. Em primeiro lugar, tudo dentro deste mundo pode ser corrompido. A única exceção é o subespaço. Em segundo lugar, a realidade deste mundo está construída sobre bases instáveis. O espaço é instável, o tempo é instável e mesmo a própria realidade não é necessariamente tão inabalável como as pessoas percebem. Terceiro, as forças do subespaço invadiram Planlândia. A visão na capela do sexto bloco é prova disso. O fragmento solar de 11 anos atrás provavelmente não é o elo mais crítico em todo o evento. Na verdade, o provável culpado é o subespaço. Duncan pousou a caneta e revisou as suas três principais conclusões. Eventualmente, seu olhar voltou para o primeiro ponto, o que o fez lembrar de algo que ouvira no banco. Sem hesitar, ele anotou os detalhes sobre a igreja corrompida no sexto bloco em um papel separado. A poluição começou com aquela igreja, fazendo com que duas realidades diferentes se sobrepusessem. É tão forte que até o monitoramento da deusa é afetado, não se sabe ao certo como isso foi alcançado ou aconteceu. A própria igreja foi contaminada primeiro ou havia algo mais dentro da causa. Nesse ponto, Duncan de repente se lembrou do que havia contado a Shirley sobre a explosão disso na cidade. Com um sorriso, ele se virou para a pomba que andava pelo parapeito da janela e estreitou os olhos. Em resposta, Ai congelou abruptamente com a atenção adicional e virou a cabeça do pássaro, intenção assassina. Não se importando com a frase maluca, Duncan estalou o dedo e causou uma explosão de chamas na bússola pendurada no pescoço de Ai. O ponteiro girou e girou, deslocando os ocupantes da sala da realidade para o mundo espiritual. Como sempre, Duncan entrou no vazio escuro preenchido com 1 bilhão de luzes estelares. Respirando fundo, ele acalmou seu humor e permitiu que sua percepção sutil o guiasse em direção ao que queria. Em pouco tempo, ele chegou diante de uma pequena luz estelar. Mesmo sem tocá-lo, ele percebeu que pertencia à Inquisidora, Vanna. Comparado a quando descobriu esta estrela pela primeira vez, Duncan poderia dizer claramente que sua conexão com Vanna havia se tornado muito mais forte,
Sua última visita à loja de antiguidades de Reid havia fortalecido o vínculo entre eles, e essas conexões fortalecidas agora seriam úteis. Virando a cabeça para encarar o etéreo Ai, o Capitão Fantasma nem conseguiu dizer nada antes do pássaro gritar: quem está chamando a frota? Lembra da última vez que conectamos a mente de Shirley? Ai pensou um pouco e inclinou a cabeça: tenho que juntar dinheiro. Desta vez será realmente um pouco mais difícil, afinal, a outra parte é um santo devoto. A mente dela deve ser mais forte do que a de Shirley, e também pode atrair a atenção da deusa da tempestade. Duncan assentiu levemente, mas ainda esticou lentamente o dedo e se aproximou do aglomerado de luz das estrelas pouco a pouco. Mas agora que a conexão entre Vanna e eu foi fortalecida, não deverá ser um grande problema se houver apenas uma comunicação superficial sem causar danos. Afinal, esta é apenas uma reclamação justa de um capitão entusiasmado. No segundo seguinte, as pontas dos dedos tocaram a luz das estrelas. As camadas de ondas ilusórias pareciam vir de uma distância infinita, mas eram passageiras, e Duncan nem teve tempo de perceber a presença das ondas quando sua mente se conectou através da linha. Vanna esfregou os olhos enquanto olhava para a pasta grossa em sua mão. Quando ela ergueu os olhos novamente, ela já estava sentada em frente ao espelho da cômoda dentro de seu quarto com o rosto cansado. Um transe momentâneo flutuou do fundo de seu coração, mas ela logo se livrou dele e se lembrou do que estava fazendo. Depois de deixar o arquivo com alguns documentos emprestados, ela investigou os materiais do culto herético anteriores a 1889. Enquanto estava lá, ela e o velho padre descobriram algumas anomalias relacionadas à falta de informações de 1885. Infelizmente, não conseguiram encontrar os materiais desaparecidos, o que alarmou o inquisidor aqui. Como figura principal no combate contra entidades heréticas em Plend, Vanna tinha todos os motivos para levar a cabo esta questão ao mais alto nível. Em primeiro lugar, a senhora já havia providenciado que padres civis buscassem os arquivos nos demais arquivos da cidade, na esperança de extrair qualquer informação de outras fontes, uma vez que a igreja não era a única entidade que mantinha registros do passado. Ela também ordenou que uma equipe de guardiões monitorasse os locais heréticos que foram afetados naquela época. Claro, ela também informou o bispo Valentini sobre o assunto e solicitou que ele recebesse mais instruções da deusa. Isso era tudo que Vanna havia feito até agora em nível superficial. Até terminar de ler todos os documentos entre 1886 e 1889, a inquisidora não tinha outras pistas para seguir. Suspirando com o fardo pesado em seus ombros, a senhora olhou para a janela e para a fenda gigante no céu. O brilho fraco era calmante para seus sentidos, algo que ela precisava desesperadamente devido às recentes descobertas. Então ela olhou de volta para os arquivos grossos em sua mão e descobriu que as palavras começavam a ficar confusas e ilegíveis. Talvez fosse devido ao cansaço, mas ela queria desviar o olhar e parar como se algo estivesse incomodando sua nuca. Espere, não. Vanna chamou a atenção. Fechando o documento, ela balançou a cabeça como um morcego e olhou pela janela. É meia-noite, o horário mais influente para a criação do mundo e o horário mais perigoso para ler qualquer livro ou documento. De jeito nenhum ela pegaria um texto histórico perigoso do arquivo e o leria no meio da noite quando estava tão cansada. Os clérigos profissionais não cometem tal erro, isto não é realidade. É o seu próprio sonho, um sonho que está sendo influenciado. Os olhos de Vanna se arregalaram com o sangue enchendo aquelas veias. Ela percebeu que seu sonho havia sido invadido por algum intruso desconhecido. Como se fosse uma deixa, o espelho oval à sua frente de repente começou a ondular. De dentro do reflexo veio uma figura majestosa parada silenciosamente na escuridão, a ilusória chama verde queimando silenciosamente na borda do espelho. A figura observou Vanna calmamente através do espelho, e após descobrir que Vanna também o havia notado, o ser sorriu levemente e a cumprimentou com voz profunda.
Boa noite, Vanna. Acredito que este seja nosso primeiro encontro, mas estou observando você por algum tempo agora. Você pode me ligar, Capitão Duncan. As palavras nem chegaram ao fim quando a Inquisidora entrou em ação. Como uma lutadora treinada, ela saltou vários metros no ar e chutou a penteadeira para trás para colocar distância entre os dois. Então, sem hesitação, a senhora sacou sua espada gigante e deu uma cambalhota. Duncan. Com um grande estrondo, toda a penteadeira se dividiu em duas, o espelho se quebrando diretamente em pedaços pela enorme força. O fantasma de Duncan também foi espalhado pelos fragmentos do espelho que voaram. No entanto, isso não foi suficiente para a senhora. Como uma máquina afinada, ela segurou sua espada gigante e examinou atentamente a sala como uma leoa rondando. Ela também está sussurrando as orações que aprendeu na igreja principal para despertar de um sonho corrompido, conforme protocolo. Sua reação me surpreendeu um pouco. Os olhos de Vanna se arregalaram enquanto ela seguia a origem da voz. Pelo que ela viu, vem dos cacos de espelho espalhados pela sala. Relaxa, criança, eu só queria conversar com você sobre uma coisa, veio a voz do infame Capitão Duncan. É sobre Splend. É o espelho? A jovem inquisidora murmurou de repente para si mesma. Duncan, hein? Sem responder ao homem, Vanna ergueu a espada no ar novamente e desceu com força esmagadora. Sob o forte impacto explosivo, uma onda de choque reverberou pela sala, transformando todos os itens espelhados na sala em pó. Agora que o silêncio voltou à sala, Vanna passou mais um minuto examinando a sala antes de emitir um longo suspiro. Mas então ela congelou devido ao que estava à sua frente. Em vez de se esconder atrás de um espelho, o infame Capitão Duncan estava agora abertamente em seu campo de visão. Seu palpite não está exatamente correto. Não são apenas os espelhos, mas tudo o que é liso e tem uma superfície reflexiva. A voz fantasmagórica do capitão entrou diretamente em seu ouvido. Agora, estou dentro da sua lente. Fim do capítulo. Capítulo 167, Relatório de alto padrão. Para ser honesto, Duncan se arrependeu assim que disse esta frase. Ele estava com medo de que Vanna, uma garota simples, rasgasse os próprios olhos imediatamente após sua explicação. O que você pretende fazer? Começou a jovem inquisidora, com a voz fria como um pedaço de aço. Como você invadiu meus sonhos? A atitude dela era hostil, mas Duncan só achou graça porque contraditia o caráter educado e pacífico que ela usava dentro do antiquário. Eu me pergunto qual será a reação dela se ela descobrir a verdade. Nada demais, apenas para lhe dizer uma coisa, disse Duncan sem rodeios e sem bobagens. Se você realmente se preocupa com a segurança da cidade, você pode visitar o 6º quarteirão e investigar a capela lá. Depois de falar, ele fechou a boca e ficou quieto com as chamas queimando ao seu redor, mantendo uma aura misteriosa e majestosa. Como se algo perfurasse uma cortina para revelar a verdade oculta, Vanna caiu em um leve transe com essas palavras. Mas comparado a esse lapso momentâneo, a realidade de que o sonho foi poluído pelo Capitão Duncan tocou seu coração com mais força. Ela tentou orar a deusa em seu coração pedindo ajuda, mas o poder da deusa não conseguiu penetrar nessa camada do sonho. Depois de alguns segundos, ela finalmente cerrou os dentes e tentou agir com calma. Você invadiu o sonho de um inquisidor só, para isso. Cabe a você decidir, disse Duncan levemente. Estou ansioso para saber o que você descobrirá por aí. Depois de dizer isso, ele começou a sentir sua conexão com esse sonho diminuindo rapidamente. Uma forte repulsa estava agindo aqui. Vanna pode parecer quieta e disposta a ouvir desde a superfície, mas esta mulher do alto nível do clero da igreja não desistia. Em vez disso, ela está reunindo sua força de vontade para repelir o intruso e agora está no ponto crítico do despertar. Isso fez Duncan perceber que a troca deveria terminar o mais rápido possível. Não há necessidade de dar mais do que o necessário, e sair agora pode manter sua imagem misteriosa. Quando o fogo fantasma convergiu para desaparecer com a figura do capitão, Vanna gritou de repente no último segundo.
O que você está planejando para o Splendid? No final, a senhora não resistiu à tentação. Duncan olhou para cima na escuridão quando um desejo súbito e tortuoso inundou seu coração. Faça algumas batatas fritas. Ele pronuncia a frase mais ultrajante que poderia imaginar antes de o sonho desmoronar completamente. No espaço escuro do vazio e do caos, Duncan deu meio passo para trás para observar a luz cintilante das estrelas à sua frente. Não importa o que ela vá pensar a seguir, pelo menos uma coisa é certa, Duncan olhou para Ai, que havia caído em seu ombro, e murmurou baixinho como se fosse para si mesmo. No 6º quarteirão, capela, essas duas informações importantes entraram no campo de visão da Catedral da Tempestade de Splendid. Seja qual for o motivo, eles definitivamente conduzirão a investigação mais intensiva lá. A ideia de Duncan era simples e eficaz, ele só precisava levantar a tampa da capela no 6º bloco. Contanto que ele pudesse chamar a atenção da Igreja da Tempestade, não importava como Vanna e os sacerdotes atrás dela trabalhassem. Afinal, ele é o maior desastre natural móvel no mar ilimitado. Esses pobres clérigos estariam procurando por ele freneticamente. Até descobrirem que não é nada, eles gastariam todos os seus recursos para desenterrar os segredos daquela capela. Finalmente, pensando no último comentário que fez a Vanna, Duncan não pôde deixar de sorrir como uma criança travessa. Faça algumas batatas fritas? Ai inclinou a cabeça em confusão depois de notar o sorriso estranho, picar a carne com cuidado. Aspas. Sua linguagem está ficando cada vez mais fragmentada, Duncan franziu a testa, mas podemos fazer algumas batatas fritas para você amanhã de manhã. Esta é uma boa oportunidade para ensinar Alice a fazer comida normal. Vanna de repente abriu os olhos. Não havia luz na sala, apenas o brilho pálido e frio da criação do mundo derramando-se pela janela enquanto ela olhava ao redor. O pesadelo claramente afetou o estado de espírito do inquisidor. Na verdade, até a camisola que ela usava estava encharcada de suor frio, deixando-a desconfortável e pegajosa. Mas esses desconfortos não eram nada comparados com a súbita intrusão no seu sonho. Vanna levantou-se, olhou em volta com muita cautela, piscou os olhos lentamente e depois fechou-os novamente antes de repetir a ação várias vezes. Cada vez, seu coração batia violentamente, como se o Capitão Fantasma reaparecesse de repente em seu campo de visão. Só quando ela finalmente confirmou que o terror não estava voltando é que ela conseguiu respirar adequadamente. Já faz muito tempo que Vanna não ficou tão nervosa. Levantando-se da cama, ela rapidamente foi até o espelho da penteadeira. Ao contrário do sonho dela, ainda está intacto e intacto. Depois de vários segundos olhando, ela balançou a cabeça vigorosamente para se recompor. Em seguida, abrindo a gaveta, a senhora tira uma pequena adaga com runas representando a tempestade e as ondas gravadas na lâmina. Não é uma arma destinada a prejudicar os outros, mas sim um item cerimonial usado em orações. Primeiro, ela fez um pequeno buraco no polegar e permitiu que a gota de sangue penetrasse nas runas antes de rezar para a deusa da tempestade. Durante a breve oração, ela ouviu o som suave das ondas ressoando em seus ouvidos, e a proteção da deusa, como sempre, acalmou seu coração inquieto. Depois de se reconectar com a deusa, Vanna agora relaxou verdadeiramente, e então ela cuidadosamente tirou o pijama encharcado de suor e vestiu o uniforme da igreja. Ela também pegou a espada gigante ao lado de sua cama antes de sair do quarto. Momentos depois, um carro particular movido a vapor quebrou a tranquilidade do centro da cidade alta. É Vanna dirigindo seu carro até a catedral. Ela tinha que contar ao bispo Valentine o mais rápido possível o que havia acontecido em seu sonho. A complexidade do assunto superou em muito as expectativas e não era mais um incidente que pudesse ser resolvido apenas por ela. Pode até exigir que sua filial em Splendid entre em contato com a principal catedral da tempestade que patrulha o mar ilimitado, se necessário. O olhar de Vanna estava firme nisso, sua respiração estável e seus pensamentos claros. Mas de repente, uma pequena hesitação veio à mente. Ela se lembrou da estranha cena perto do final daquele sonho.
Faça umas batatas fritas, o que diabos isso significa? Fim do capítulo. Capítulo 168, Os sinais de alerta. O sonolento bispo Valentini não esperava encontrar Vanna fazendo uma visita tão tarde da noite. No entanto, sua sonolência foi instantaneamente eliminada no segundo que ele ouviu a primeira frase da boca dela. Capitão Duncan entrou no seu sonho. O velho bispo ficou boquiaberto com o inquisidor. Ele está até duvidando de sua própria sanidade como se ainda estivesse sonhando. Aquele capitão fantasma tomou a iniciativa de procurar você, só para lhe contar sobre um local para investigar. Isso mesmo, eu sei o que tudo isso parece, mas você deve acreditar em mim. Vanna assentiu vigorosamente e não fez rodeios. Ela sabia como o velho bispo agiria, então preparou a história enquanto dirigia. A capela do sexto bloco, a interação foi curta, mas a informação mais importante é essa. O velho bispo ficou em silêncio por um tempo. Ele se virou e olhou para a estátua da deusa como se estivesse se lembrando de algo. Vanna, você se lembra da poluição que sofreu no local do culto nos esgotos? Depois, realizamos uma purificação, mas agora parece. Entendi o que você quer dizer. Vanna respirou fundo, sua expressão ainda plana. Parece que nossa purificação nunca teve sucesso. O desaparecido ainda está me perseguindo, e o Capitão Fantasma estendeu seu poder aos meus sonhos. A clareza ainda está com você? Valentini se virou e olhou nos olhos de Vanna. Absolutamente. Tentei recitar meu nome e o da deusa durante minha viagem até aqui. Também consegui recitar as citações do Storm Codex. A senhora acenou com a cabeça com firmeza. No momento, a poluição ainda é superficial e apenas meus sonhos são afetados. A poluição é superficial, mas não pode ser completamente removida como uma contagem regressiva irrecuperável. O tom de Valentini soava sombrio. Você ainda é o Inquisidor de Plende, e ninguém pode tomar seu lugar em tão pouco tempo. Vanna sabia o que o velho bispo era tentando dizer. Ela foi poluída pelos poderes de uma força sobrenatural. Como inquisidora da Igreja da Tempestade, mostrar fraqueza pode ser fatal para ela e para outros em suas fileiras. Claro, ninguém questionaria sua fé. Isso não é uma variável neste assunto. Não posso deixar meu posto. Vanna balançou a cabeça após uma breve reflexão, sabendo que estava dando ao velho bispo um problema que ele não queria. No entanto, ela ainda teve que continuar a desempenhar as suas funções. Tenho um mau pressentimento de que temos uma crise real nas nossas mãos. Pode não ser necessariamente causado pelo desaparecido ou pelo fragmento do sol, mas por uma sombra maior espreitando dentro da cidade. Valentini definitivamente percebeu a seriedade do tom de Vanna. Franzindo a testa imediatamente, crise além dos desaparecidos e do fragmento do sol. Você descobriu alguma coisa ultimamente? Eu investiguei alguns materiais dentro dos arquivos, que deveriam ter sido informados a você na manhã seguinte, mas agora parece que a situação está mais complicada do que o esperado. A urgência precisa ser ajustada para cima. Vanna assentiu e disse com uma voz particularmente sombria. Fiquei desconfiado do momento do aparecimento do fragmento solar há tantos anos. Depois de consultar alguns materiais de 1889 e anos anteriores, encontrei um grande número de relatórios de adoração heréticos, menos urgentes, mas estranhos e densos. Mais importante ainda, o relatório anual de 1885 está faltando. Enquanto Vanna falava, os olhos do bispo Valentini finalmente se arregalaram um pouco. Esses materiais estavam em nosso arquivo? O velho padre exclamou incrédulo, e ninguém notou que 1885 desapareceu. Isso mesmo, é como se alguém tivesse roubado essa parte da realidade da cidade, tirando-a dos olhos de todos. A expressão de Vanna agora ficou sombria, e posso ter certeza de que esse fenômeno não é causado pelo fragmento do Sol. Valentini apertou ainda mais o cetro em sua mão, fazendo com que os nós dos dedos ficassem levemente brancos. Então qual é a sua opinião sobre a mensagem do Capitão Duncan?
Incerto, mas os registros não mostram nenhuma indicação de que o desaparecido seja capaz de roubar a realidade de nós. Em segundo lugar, se este é o trabalho daquele capitão fantasma, então não há razão para ele invadir meus sonhos e me contar essa pista crucial. Isso não está de acordo com o estilo caótico e louco que ele retratou há um século. Vanna analisou calmamente o que sabia e deduziu a resposta mais plausível, a menos que, ele teve uma mudança repentina em seu caráter e se tornou mais cruel e tortuoso, ou tornar-se uma pessoa entusiasmada e preocupada com a segurança da cidade-estado. Vanna estendeu a mão como alguém que não tem certeza, ele veio e relatou suas descobertas, afinal. Uau, por favor, não faça uma piada tão horrível. Valentine tossiu veementemente na triste tentativa de aliviar o clima. Você sempre teve um humor tão ruim, conhece Vanna. Isso realmente me faz duvidar do seu estado mental, às vezes, mesmo em um dia bom. Depois de reclamar, o velho padre bateu no peito e endireitou as costas para se preparar para o próximo passo. Então, quem mais sabe da anormalidade nos arquivos? Vanna pensou um pouco e balançou a cabeça. Só eu sei. Fui eu mesma investigar o assunto, mas, ao dizer isso, a senhora fez uma pausa como se uma engrenagem tivesse acabado de funcionar mal. Sacudindo como se não fosse nada, isso mesmo, eu mesmo encontrei os arquivos. É bom ouvir isso. Se houver uma mão negra puxando os cordelinhos por trás deste assunto, eles ainda não saberão que estamos cientes. Valentine exalou algumas boas notícias. Você tem um plano para esses arquivos? Sim, incluindo ações com a prefeitura também. A partir de amanhã imediatamente, irei fornecer-lhe a assistência da igreja também. Valentine imediatamente assentiu. Também relatarei o que aconteceu aqui a Sua Majestade o Papa. Esperemos que a Catedral da Grande Tempestade possa nos fornecer alguma ajuda desde o seu fim no mar. Enquanto falava, o velho pensou por alguns segundos e perguntou: Você ainda pode orar a deusa como de costume? Sim, respondeu Vanna imediatamente, minha conexão com a deusa não foi afetada por esse sonho. Valentine franziu a testa, mas a deusa não fez uma revelação ou aviso sobre a poluição espiritual que você sofreu. Aspas. Isso mesmo, Vanna hesitou, mas acenou com a cabeça em reconhecimento, a deusa não me avisou. Valentine esfregou o queixo e, após um momento de reflexão profunda, de repente olhou nos olhos de Vanna. Durante esse período, você deve retornar à igreja à noite para descansar. Não adormeça fora da igreja e certifique-se de levar o Storm Codex com você sempre que estiver fora. Além disso, se você sentir sono ou cansaço incomum ao sair de casa, vá imediatamente para a capela mais próxima, entendeu? Absolutamente. Aspas. Infelizmente, Vanna, espero que você não pense mal de mim por fazer exigências tão duras a você. O velho bispo de alguma forma parecia um pouco mais velho, como se estivesse estressado com o assunto. Não há padre ou freira capaz de substituí-lo neste momento implende. Como inquisidor e líder dos guardiões, você não deve cair a qualquer custo. Desempenhe seus deveres de acordo com seu voto. De acordo com o meu voto, sempre. Vanna sorriu levemente, mas também ficou firme em seu rosto como um guerreiro enfrentando o combate. Eu sei muito bem o quão perigoso é o que estamos enfrentando. Não cometerei o mesmo erro que meu antecessor cometeu ao lutar contra os males obscuros do mundo. Falando nisso, ela fez uma pausa antes de continuar, mas e a capela do sexto bloco? Temos que investigar. Não há dúvida sobre isso. Não importa o propósito da visita daquele capitão fantasma, não devemos deixar nenhum rastro intocado. Valentine assentiu severamente para a imagem do pirata infame. E, de alguma forma não consigo me lembrar quem é o responsável pela capela no sexto quarteirão. É tão grave quanto imaginamos. Eu pessoalmente liderarei uma equipe lá amanhã, afirma Vanna. Muito bem, Valentine curvou-se em gratidão ao seu colega, mas há mais alguma coisa que o Capitão Fantasma mencionou além da capela. Teria sido melhor se o velho bispo não perguntasse, mas a expressão de Vanna ficou estranha no segundo em que ele perguntou.
Valentine, por que você tem essa expressão? Ele fez. É uma mensagem muito estranha. O rosto de Vanna agora parecia hesitante e inseguro. Não sei se devemos levar isso a sério. O que há de errado com isso? Quanto mais bizarro o conteúdo, maior a probabilidade de ser a chave de tudo. Os olhos de Valentine ficaram afiados. O que ele disse? Vanna hesitou por alguns segundos antes de suspirar pesadamente. Faça algumas batatas fritas. Valentine. Após um momento de silêncio, o velho bispo finalmente falou novamente. Sério. É absolutamente verdade, tão verdadeiro quanto minha crença em uma deusa. Aspas. Ah, então isso é realmente um pouco estranho demais. Fim do capítulo. Capítulo 169, entrando na cortina. Você vê, faça as batatas fritas assim. É muito simples. Apenas tome cuidado para não fritar demais as batatas ou cozinhá-las mal. Também não precisa enfiar a cabeça no azeite nem provar, ok? Na madrugada do desaparecido, Duncan estava ocupado mostrando como preparar um lote de batatas fritas para Alice, que estava se esforçando seriamente para aprender dentro da cozinha. Lembre-se, ela está obcecada pela panela de óleo escaldante, pronta para agir ao menor sinal enquanto segura a faca de cozinha em uma das mãos. Duncan olhou para o pote de óleo e depois para a boneca ao seu lado. Com um leve aceno de cabeça, ele estava pronto para fazer outra coisa quando percebeu a faca brilhante na mão de Alice. Você pode largar a faca primeiro. Você não precisa continuar segurando, a menos que esteja cortando alguma coisa. Um boneco amaldiçoado parado na cozinha com uma faca olhando de forma assassina para algumas batatas. A imagem era infeliz e assustadora, não importava como ele pensasse a respeito. A única coisa que faltava agora era uma música de fundo assustadora ao fundo. Esse seria o filme de terror perfeito. Alice recobrou o juízo e rapidamente escondeu a faca de cozinha atrás de si. Acenado para o capitão com confiança, você pode voltar agora, capitão. Aprendi como fazer agora. Você e Ai vão comer em pouco tempo. Duncan encarou Alice por um longo tempo, tentando confirmar se a boneca realmente não iria estragar tudo. Não é mais água fervente, mas óleo. Se as coisas dessem errado, a panela explodiria e causaria um verdadeiro incêndio na cozinha. Mas por mais inseguro que estivesse em ir embora, tudo tem que começar em algum lugar. Soltando um leve suspiro, ele acenou em despedida e partiu para o convés. Bom, finalmente posso ter comida decente no navio. No segundo andar do antiquário, Nina observava o tio com um olhar curioso enquanto mantinha uma sacola de remédios na testa. Tio, eu queria perguntar isso antes, mas por que você fica carrancudo de manhã? E agora mesmo, você suspirou como se de repente estivesse relaxado ou algo assim. Eu não estava prestando atenção. Duncan ficou surpreso com a atenção e rapidamente se ajustou. Sorrindo para a sobrinha para manter a cara, não é nada. Apenas me lembrei de algo sobre os livros contábeis. Estou bem agora que resolvi isso. Nina assentiu, isso faz sentido então. Duncan não comentou e deixou por isso mesmo. Ele tem sido descuidado com o quão observadora Nina se tornou e não queria abalar o navio. Shirley não veio hoje, foi então que Nina disse algo inesperado enquanto olhava pela janela. Todo mundo tem seu próprio lugar para morar. Duncan quase teve vontade de rir de como a criança era legível. Ela está claramente sozinha e quer a amiga ao seu lado. E você ainda tem escola hoje. Onde você deveria encontrar tempo para sair? Eu deveria ter perguntado sobre o endereço residencial dela, acrescentou Nina, assim posso visitá-la em vez de apenas pedir que ela venha aqui. Agora, isso é algo em que Duncan não pensou. Suavizando a voz para ser mais compreensível, você gosta muito desse novo amigo. Eu sei que vocês não se conhecem há muito tempo. Shirley é uma pessoa legal e salvou minha vida no museu, Nina disse imediatamente, e o quê?
E o lugar onde ela mora? Perguntei a Dog sobre isso à noite e suas condições de vida. Fica em um pequeno beco dentro da favela. Não há iluminação noturna na rua e a casa vaza quando chove. Nina, Duncan interrompeu a garota imediatamente e fez uma cara severa. A amizade não pode ser baseada em simpatia, especialmente para uma criança como Shirley. Nina ficou surpresa com as palavras duras. Erguendo a cabeça para encontrar o olhar de Duncan, ela não falou por um bom tempo antes de proferir um comentário aleatório. Tio, como é que suas palavras estão tão filosóficas ultimamente? Duncan, mas você está certo, tio. Sinto um pouco de simpatia por Shirley depois de ouvir sobre seu passado. Nina retorna instantaneamente ao que era antes, mas eu apenas quero que ela viva melhor. Posso sentir isso sem que ela me diga. Embora ela sempre ficasse inexplicavelmente nervosa quando morava conosco, eu poderia dizer que ela estava muito feliz. Estou sendo muito presunçoso ao julgá-la assim. Agora foi a vez de Duncan se assustar. Honestamente, ele não esperava que Nina fosse tão atenciosa em sua tenra idade. Balançando a cabeça, não cabe a nós decidir isso, então não vamos nos preocupar com o assunto. Na verdade, vamos perguntar a Shirley onde ela mora na próxima vez que ela nos visitar. Agora apresse-se e termine seu café da manhã. Está quase na hora da escola. Ok. Nina imediatamente acenou com a cabeça obedientemente, e então ela pareceu ter pensado em outra coisa que a deixou entusiasmada. A propósito, posso ir de bicicleta para a escola? Absolutamente não. Duncan espetou o olho e respondeu sem hesitação. Você esqueceu o quanto caiu ontem à noite. Enquanto ele falava, a cena do que aconteceu ontem voltou instantaneamente para ele. Assim que a menina viu a bicicleta novinha, pulou de alegria e quis experimentar. Então, 30 segundos depois, em frente à loja, ela caiu com força. Agora ela ainda tem uma bolsa de remédios na cabeça para o hematoma. Eu pensei que seria fácil andar de bicicleta. Nina abaixou a cabeça e ficou deprimida. Eu vi meus colegas de classe. Duncan suspirou. Ele deveria ter pensado nisso antes. Nina não tem muitos amigos fora desta loja de antiguidades, então onde ela teria a oportunidade de aprender? Isso é um fracasso da parte dele. Pegue o ônibus para a escola hoje, não corra. Nossa família não está com falta desse pouco de dinheiro agora. Duncan vasculhou o bolso em busca de algumas moedas e as colocou na frente de Nina. Vou te ensinar a andar de bicicleta quando eu voltar. Realmente não é difícil. Com sua inteligência, você aprenderá em poucos dias. No início, Nina ficou um pouco frustrada, mas logo ficou feliz novamente e acenou com a cabeça feliz. YAAA. Depois de um tempo, Nina saiu correndo alegremente da loja de antiguidades enquanto Duncan observava pela pequena vitrine no segundo andar. Ele podia vê-la virando na esquina e indo em direção ao ponto de ônibus não muito longe dali. Está uma linda manhã. Ele teve que admitir isso, apesar das várias sombras que espreitavam a noite. A luz brilhante do sol e o ruído penetrante da vida agitada na forma de brasas queimadas através de seus sentidos deram a impressão de uma cidade próspera com uma cortina dourada cobrindo-a. Mas então a expressão de Duncan congelou quando sua visão passou por uma fileira de casas ao longe. Ai! Ele acenou para o ar e convocou o pássaro morto-vivo do navio. No segundo seguinte, uma pequena explosão de chama se materializou diante de seus olhos e se transformou na pomba. Soluço. Quem está ligando? Soluço. Frota. Ai gira em círculo para pousar no ombro do homem. Com uma cara estranha, Duncan se virou e ergueu uma sobrancelha para o pássaro. Quanto você comeu a bordo do Vanishit? Ai bateu as asas e arrulhou vigorosamente. Chegou a hora de comer. Soluço. Duncan olhou suavemente para seu parceiro com uma cara de natureza incompreensível. Não é de admirar que Alice tenha ficado na cozinha por tanto tempo. Você esvaziou o depósito, não foi? Esqueça, pelo menos você não desperdiçou a comida. Você ainda pode voar para o sexto quarteirão. A pomba emite um estrondoso sinal de comando, certificando-se de saudar também com suas asas. A missão será cumprida.
A missão será alcançada. Uma bola de fogo saiu da pequena janela no segundo seguinte e voou cambaleante em direção ao sexto bloco. Ao mesmo tempo, 2 carros a vapor cinza escuro circulavam pelas ruas vazias no fundo do sexto quarteirão. Sentado na frente de um deles estava ninguém menos que Vanna, que trouxera uma pequena equipe de guardiões de elite para a investigação. Ela não queria andar em um andador de aranha a vapor nesta viagem porque isso seria muito atraente. Assim, até que ela desse o sinal, a força de batalha principal permaneceria fora do bloco e aguardaria seu comando. Francamente, é uma boa ideia da parte dela. Ela não percebeu a princípio, mas depois de vir aqui, ela imediatamente percebeu a atmosfera anormal nesta área. É muito errado e assustador, um bairro demasiado sem vida, uma população esporádica e que não responde a estímulos externos e instalações antigas que se tornaram degradadas a um nível inaceitável. A melhor forma de descrever este lugar seria um mundo congelado no tempo e esquecido pelo seu povo. Fim do capítulo. Capítulo 170, Afrouxado. Demorou muito para Vanna desviar o olhar da janela do carro depois de testemunhar o estado estranho do sexto quarteirão. O principal objetivo de sua vinda aqui hoje era investigar a capela, mas agora parece que ela poderia ter que aumentar o raio de investigação. Depois de um pouco de hesitação, ela estendeu a mão e pegou a grossa pilha de materiais colocada no assento ao lado dela. Estes foram os arquivos que ela pediu à prefeitura antes da operação, usando a autoridade como inquisidora de Plende e as disposições relevantes do Regulamento Especial de Execução para Eventos Incomuns. Ela obteve todos os registros municipais relacionados ao sexto bloco dos últimos anos. Ela terminou de ler parte dos registros no caminho até aqui. Esses documentos da prefeitura não são documentos ultrasecretos, nem envolvem eventos sobrenaturais de alto nível ou casos não resolvidos. Pelo contrário, estes documentos continham apenas as coisas mais básicas relativas à vida diária. Registros de medidores de gás, pagamentos de contas de luz, impostos sobre lojas, abastecimento de água, fornecimento de calor, coleta de lixo, patrulhas de segurança. Se a vida como inquisidora lhe ensinou alguma coisa, então é que a vida diária muitas vezes escondia as pistas mais óbvias relativas a eventos sobrenaturais. Toda a civilização mortal estava cercada pelo mar sem limites, e havia a ameaça constante de anomalias e visões, portanto, apenas poder aproveitar a vida diária era por si só um tesouro que valia a pena proteger. Como tomar banho ao sol da manhã, comer uma refeição quente na mesa, comprar um lanche em uma barraca de rua e ter uma cama quentinha à noite, eram evidências desse milagre contínuo alcançado apenas através de 10.000 anos de esforços mortais. Se uma força sobrenatural tivesse feito algo a este milagre coletivo, definitivamente deixaria uma marca neste mundo para ser encontrada. Você notou alguma coisa? A voz do guardião que dirigia interrompe ao perceber a carranca da senhora. É um arquivo desaparecido? Pelo contrário, todos os arquivos municipais estão aqui. Vanna balançou levemente a cabeça. Os registros de encanamento e esgoto estão todos aqui e mantidos em um valor muito equilibrado, o que é bastante razoável. Então sua expressão, não há casos policiais. Vanna ergueu ligeiramente os olhos. Os arquivos de segurança pública estão em branco. Além disso, o registro do recém-nascido também está em branco e os registros de óbitos dos residentes aqui também estão vazios. O guardião motorista quase perdeu o juízo depois de ouvir tal crítica. Isso não passou despercebido a Vanna, que conseguiu ver o rosto chocado pelo retrovisor. Uma anormalidade óbvia, disse Vanna suavemente, um bairro que não sofre mudanças populacionais há vários anos. Também não há brigas ou crimes relatados pelas forças de segurança. Mesmo no distrito mais rico de Plende, é impossível alcançar uma taxa de criminalidade tão baixa. E depois as contas de serviços públicos são normais demais. Ela fez uma pausa e olhou pela janela do carro. É como se todos os habitantes aqui não passassem de um bando de fantasmas domesticados. Eles vivem tranquilamente neste espaço cercado, nem aumentando nem diminuindo, sem conflitos internos, sem comunicação externa, apenas realizando silenciosamente o seu normal,
consumo de recursos, para fornecer feedback às autoridades. Tudo está normal, então não olhe aqui, algo está claramente errado neste lugar, mas ninguém nunca prestou atenção a esta área. Apenas o som abafado do núcleo de vapor funcionando podia ser ouvido agora e, depois de um período de tempo desconhecido, Vanna sentiu um solavanco repentino em seu corpo quando o veículo parou. Chegamos à capela, afirma o motorista. Do lado de fora, a capela parecia abandonada há mais de uma década. A mente de Vanna não pôde deixar de recordar as chamas fantasmas ardentes e a figura majestosa através de sua visão periférica no estado deplorável do ramo da igreja. Ela engasgou por reflexo, sussurrando reflexivamente o nome de Gomona enquanto abria a porta do carro para sair. Imediatamente, um vento frio e sombrio soprou do outro lado da rua, enrolando as folhas secas ao lado da estrada. Os guardiões vestidos de preto também seguiram prontamente o inquisidor, aproximando-se cautelosamente da capela abandonada de cada lado em uma formação circular. Asas podiam ser ouvidas de cima. O olhar de Vanna seguiu o som, encontrando uma pomba branca pousada no topo da torre e olhando curiosamente para o grupo. Uma pomba branca, um presságio auspicioso de tempo calmo. Por alguma razão, esse pensamento estranho de repente passou por sua mente antes de gentilmente abrir a porta da capela. Imediatamente, uma luz quente e brilhante encontrou seus olhos, e uma freira com um sorriso gentil no rosto apareceu na frente. Olá, irmã, é raro um visitante aqui. A voz gentil da freira chegou aos ouvidos do guardião que soava mais assustadora do que calorosa. Lâmpadas a gás alinhadas ordenadamente entre as prateleiras gigantes do arquivo, a luz brilhante dissipando qualquer forma de sombra entre esses arquivos antigos. Durante isso, apenas os passos levemente pesados e lentos do velho padre deram alguma forma de vida a esses objetos inanimados. Sétima linha da sexta coluna, sétima linha da sexta coluna, o registro de 1885, deveria estar aqui, o velho arquivista murmura enquanto repassa os arquivos repetidas vezes. Finalmente encontrei. Sua voz estava cheia de excitação incondicional. Na verdade, está escondido aqui, mas como eu e a inquisidora Vanna perdemos isso antes, depois de procurar por tanto tempo. No segundo, seus dedos tocaram os livros. Sétima linha da sexta coluna, sétima linha da sexta coluna. A cena se repete continuamente até que de repente deixa de acontecer. Erguendo a cabeça, o velho arquivista olhou em volta para as estantes familiares, porém distantes, alinhadas ao seu redor. São as mesmas velhas lamparinas a óleo iluminando os textos, o mesmo antigo edifício abobadado, mas os pilares protetores que retratam o padrão das ondas brilhavam de luz. Uma calma preocupante tomou conta da mentalidade caótica do homem mais velho naquele exato momento. A barreira de proteção, quem começou? Por que foi ativado? Eu fiz isso? O que eu estava fazendo de novo? O velho instintivamente levantou a mão para agarrar o revólver de grande calibre em sua cintura, apenas para descobrir algo incomum em seu corpo. O braço originalmente flexível que ele usava tornou-se tão rígido e pesado que as engrenagens internas agora estavam se chocando. Isso só é possível depois de anos de abandono e ferrugem. Surpreendido e chocado com o estado deplorável do seu braço mecânico, ele também olhou para baixo, em direção à sua perna mecânica. Lá, óleo de motor preto escorria pelas laterais. Não há dúvida sobre isso. Eles estão todos enferrujados e sem manutenção, como se ele estivesse percorrendo esse arquivo por anos a fio. Finalmente, a última barreira que o impedia de ver a verdade foi levantada como uma cortina. Ele conseguia se lembrar de tudo com clareza, como ele e Vanna vasculharam os arquivos, como ela saiu com os documentos e como ele continuou a procurar sozinho o registro desaparecido de 1885. Ele pode ser velho, mas não é bobo. O padre percebeu imediatamente o que poderia ter acontecido. Uma força sobrenatural estava agindo aqui, principalmente uma visão. Plende estava no centro de uma grande visão. Merda! O velho padre exclamou e arrastou seu corpo agora esfarrapado em direção à mesa principal.
No entanto, seus movimentos congelaram no segundo em que saiu dos corredores arquivados. Uma estranha figura negra apareceu dentro da área principal do arquivo sem que ele percebesse, e está segurando um sinistro guarda-chuva preto como se quisesse bloquear a onipresente luz solar. Fim do capítulo. Leva-se uma vida inteira para aprender a viver, Sêneca.